Glória a Deus, queridos. É sempre uma alegria a gente poder se reunir como igreja, né? Parece repetitivo a gente falar isso, mas eu amo, né? Eu amo a igreja, eu amo ser igreja, porque eu fui criado nesse contexto e eu vi, né, não na vida de outros simplesmente, apesar de ter visto na vida de muita gente, mas eu vi o Senhor trabalhando na minha vida, na minha família, né, através da igreja. Então é por isso, né, que eu amo tanto ser igreja, é por isso que eu amo tanto, né, poder estar aqui, né? A gente fica com o nosso coração um pouco apertado, né, por não ter todos os irmãos aqui, por não poder ter a igreja cheia, né, aquele calor, né? O crente, ele é caloroso, né? Ele gosta de demonstrar o amor e abraçar e beijar, né? Mas a gente crê que, como diz Eclesiastes, né, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, né, mas nós cremos que nesse momento o Senhor tem nos permitido, né, viver essa fase toda aí para que nós possamos crescer, né, em talvez abraçar mais profundamente, mais intimamente o nosso Senhor, né? Talvez a gente abraçou bastante os irmãos, né, viveu essa comunhão intensa e agora nós temos um tempo ainda mais, né, valioso nas nossas vidas, que é para nós nos deleitarmos de abraçar o Senhor, de desfrutar da intimidade do Senhor nas nossas vidas, amém? Então não perca isso, querido. Traga, né, essa graça para o seu lar, traga essa graça para a sua família, né, e logo nós cremos que nós estaremos de volta aqui, né, com toda a igreja reunida, celebrando ao Senhor, fazendo festa como a gente gosta de fazer aqui, né, e vendo o Senhor operando maravilhas em nosso meio, amém? Essa palavra que eu vou compartilhar, né, é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, até o tema da palavra um trecho de uma música que Deus ministrou muito no meu coração essa semana, né, uma música do Marcos Almeida, e quem conhece a letra aí sabe de que música que eu estou falando, mas é uma música que muitas vezes ela nos confronta, né, porque ela fala: quando eu espero que o Senhor abra o mar, Ele me faz andar sobre as águas. Quando eu espero que o Senhor, né, venha como um vento, Ele vem como um silêncio. Quando eu penso que o Senhor deve vir de uma forma, Ele vem de outra. E isso muitas vezes nos confronta, porque, eu não sei, queridos, mas o momento que nós estamos vivendo, talvez não estava no planejamento de ninguém, né? Quando a gente pegou nosso calendário 2021, talvez ninguém colocou, né, tudo que a gente está vivendo lá como meta, como alvo a ser vivido nesse ano. Mas eu creio, queridos, que Deus não perdeu o controle das coisas, Deus não perdeu o controle das situações, Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Então, apesar de talvez não estar alinhado com as expectativas do meu coração, que talvez eu tinha, eu quero continuar crendo, que embora eu não saiba, embora eu não entenda, eu quero continuar esperando no Senhor, eu quero continuar confiando no Senhor. Eu quero que o meu coração continue crendo que o Senhor está controlando todas as coisas, e por isso eu posso descansar, por isso você pode descansar, querido. Então nessa noite que teu coração seja aberto pelo Espírito Santo de Deus, que é quem convence os corações, e que você receba essa palavra, querido, e essa palavra te dê, sabe, a graça do Senhor para seguir em frente, a graça do Senhor para prosseguir naquilo que Ele tem para a sua vida. E eu creio que grandes são os planos do Senhor para mim e para você, amém? Então eu gostaria, queridos, que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13, a gente vai ler a partir do versículo 1, amém? Diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. E Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Aí vamos pular lá para o 17, versículo 17. Aí diz o seguinte: quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa, vejam como é a terra e descubram se os seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, como campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores.
façam todo o possível para trazer de volta a amostra das colheitas que encontrarem. E eu vou pular para o 25, porque é bastante coisa que a gente vai ler. Diz o seguinte: depois de passarem, foram enviados então os 12 espias lá para aquela terra, para fazer aquele reconhecimento. Então no versículo 25 diz: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, e relataram que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. E este foi o relatório que deram a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Aí Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés e falou: vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Disse ele: com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram: não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevavam em grande protesto contra Moisés e Arão, e eles diziam: ah, se ao menos eu tivesse morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto. Diziam: porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturados como prisioneiro de guerra, e não seria melhor voltarmos ao Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel, e 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e nos dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos e não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Ainda assim toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? E os deserdarei e os destruirei como uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Amém, queridos? Talvez para a gente poder entender, teria que ler ainda mais, mas eu vou parar por aqui e aí a gente vai conversar sobre essa palavra. Mas antes eu gostaria de orar mais uma vez, para que Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor neste momento, Deus, fale ao meu coração, fale ao coração da tua igreja, que essas palavras, Deus, sejam ministradas pelo próprio Espírito Santo nos nossos corações, Deus, e nos dê todos os recursos, Deus, sejam eles espirituais, emocionais, físicos, para que nós possamos prosseguir, Deus, em direção àquilo que o Senhor preparou para nós. Deus, nós rejeitamos todo o espírito de medo, tudo aquilo que aprisiona-nos, Deus, enquanto a sua igreja, mas nós cremos, Deus, que aquele que nos libertou, Deus, Ele é suficiente, e não há mais nada que nos pare, não há mais nada, Deus, ó Pai, que nos paralise, Deus, porque o Senhor, ó Pai, Deus, está conosco, Deus, e se o Senhor está conosco, Deus, nós iremos adiante, Deus, por isso, obrigado pela Tua palavra, fala ao meu coração, fala aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Queridos, depois de uma jornada extraordinária, de Deus com o seu povo Israel,
né, depois de Deus resgatar de forma milagrosa, de forma sobrenatural, né, o povo de Israel da escravidão do Egito, né, eles caminharam pelo deserto, eles foram libertos, eles viram Deus se movendo em todo o tempo, Deus os conduzindo em todo o tempo, mas eles se veem novamente em um momento onde a sua fé precisava ser provada, em um momento onde talvez novamente eles estavam, diante de circunstâncias que eles não compreendiam naquela ocasião, né, Deus os depara, né, com uma promessa. Deus havia prometido que os daria aquela terra de Canaã, e eles estavam ali. Deus manda alguns espias para fazer o reconhecimento daquela terra, e aquele povo que já tinha caminhado por todo, né, o deserto com Deus, que já tinham visto tantos milagres, tantas maravilhas da parte de Deus, né, eles se deparam novamente com essa situação, e a gente vê, né, que 12 homens são enviados para fazer o reconhecimento de Canaã, para ver como é que era o povo lá, né, porque essa terra ela precisaria ser conquistada, né, não era uma terra que viria de mão beijada, porque eu creio num Deus que Ele nos abençoa, amém? Você crê nisso? Quem está aqui compartilha comigo aí os guerreirinhas aqui, né? Eu creio, queridos, mas eu creio também num Deus, que aquilo que não é possível para nós, Ele opera, aleluia, mas aquilo que está nas nossas mãos, nós precisamos abraçar e ir para cima, amém? Então Deus manda aqueles homens para fazer o reconhecimento daquela terra, e 12 homens vão até lá, queridos, e aí eles retornam, né, para Moisés e Arão, para passar o relatório deles, queridos, e o que nós vamos discorrer hoje, né, sobre realmente a perspectiva que esse relatório trouxe, né, sobre a vida daqueles espias mesmo, sobre a vida de todo o povo que eles influenciaram através desse relatório, né, porque eu creio, queridos, que nós vivemos dias, né, onde talvez nós temos sido cheios de relatórios o dia inteiro, não é verdade? Você liga a televisão, o que você mais tem é relatório de quantas pessoas se contaminaram pelo Covid, relatório de quantas pessoas morreram, relatório de todas as coisas que o pessoal considera errado, que o nosso presidente cometeu, relatório de tantas coisas, e eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado, mas eu estou querendo te dizer que exatamente como esses homens aqui, que foram lá para fazer uma leitura, né, das circunstâncias, para fazer uma leitura da situação, é incrível que 10 homens, a grande maioria, teve uma percepção, e apenas 2 homens, queridos, tiveram a graça do Senhor de ver as coisas com outros olhos, de ver as coisas em outra perspectiva, e eu creio, queridos, que Deus quer falar ao nosso coração sobre isso, eu creio que Deus quer ministrar as nossas vidas sobre isso, eu creio que Deus tem realmente, um relatório do céu para passar sobre as nossas vidas, diante de tantas coisas ruins que nós temos visto, eu tenho visto, assim, às vezes esses dias até falei com a minha esposa, falei, meu Deus, gente, eu não sei mais, né, a gente ama a Jesus, e a gente crê na volta de Jesus, e a gente deseja a volta de Jesus, mas às vezes tem uns dias que a gente deseja um pouquinho mais ainda, né? A gente fala assim, Deus, volta logo, porque o negócio está difícil demais, essa terra aqui. Às vezes a gente só quer sentar um pouco lá e chorar, porque a gente não entende os processos da vida, a gente não entende, a gente está vivendo um contexto de igreja, a gente vê, familiares, amigos, né, tendo perdas assim, que a gente meu Deus do céu, como é difícil, né? Então a gente tem sido tomado por um desejo assim, de falar, Deus, age, faz o teu sobrenatural, faz algo, Senhor, ó Pai, que nos revele mesmo que o Senhor tem cuidado de nós, querido, e essa palavra, que Deus tem ministrado ao meu coração, que Ele não perdeu o controle da situação, e Ele tem cuidado da sua igreja, Ele tem cuidado de nós, até mesmo quando nós não entendemos, então enquanto 10 homens voltam atemorizados, voltam morrendo de medo, voltam assustados por aquilo que eles viram, 2 homens, voltam cheios de esperança, e eu quero te encorajar, igreja do Senhor, que você seja como Josué e Calebe, que eu seja como Josué e Calebe, que talvez as circunstâncias vão nos fazer chorar, vão nos fazer ficar tristes, vão talvez, abater no nosso coração, mas nós continuaremos crendo no Senhor, nós nos levantaremos e seguiremos em frente, em nome de Jesus, assim como Josué e Calebe disseram, se o Senhor for à nossa frente, não há quem nos vença, não há quem nos derrube, não há quem nos paralise, queridos, então eu creio,
né, que apesar de talvez um futuro incerto, apesar de talvez a gente não saber o que esperar do dia de amanhã, porque a gente não sabe, nós não sabemos o que vai ser a notícia de amanhã, nós não sabemos o que vai estampar o jornal de amanhã, mas sabe, queridos, algo que enche o meu coração de esperança é saber, né, que além dessa vida, há uma habitação na eternidade preparada para nós, amém? E a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança não está apenas se as coisas acontecem da nossa maneira ou não, se as coisas nos causam dor, se as coisas nos causam sofrimento ou não, porque eu sei que há um lugar onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá perdas, e esse lugar está reservado para a igreja do Senhor, querido. Esse lugar está reservado para mim e para você. Então, essa palavra é uma palavra de encorajamento, assim como, sabe, Josué e Caleb estavam ali como a minoria. Talvez hoje a igreja seja a minoria que tenta trazer esperança sobre essa terra, mas muitos ainda estão dando ouvido para a maioria. Muitos ainda estão ouvindo os jornais, muitos estão ouvindo a televisão e têm tomado essa dor, esse peso. Muitos têm tomado, se alimentado de notícia ruim. Sabe, infelizmente tem deixado a sua fé esmorecer, a sua fé esfriar. Sabe, queridos, mas eu quero te encorajar nessa noite, sigamos em frente, porque o Senhor está conosco. Quando nós estamos ministrando a palavra, quando nós estamos buscando na palavra, quando nós buscamos no Senhor a resposta, queridos, nós podemos estar confiantes de que Ele tem cuidado de nós, Ele tem ido à nossa frente. Eu não sei, mas eu esperarei, como é o tema dessa palavra. Talvez, querido, você não saiba os porquês dessa vida. Talvez eu não saiba os porquês dessa vida, talvez eu não entenda porque muita coisa acontece nessa vida. Talvez eu não entenda, né, porque há toda essa situação, né, existe muito teólogo aí que os caras querem brigar entre eles para explicar, mas eu não quero explicar o que eu não tenho capacitação para explicar, é só o Senhor que vai explicar para a gente na eternidade. Se Ele quiser, sim, explicar, né, porque Ele não dá explicação para ninguém. Mas sabe, nós não sabemos, não temos respostas para tudo. Mas sabe, queridos, neste momento, é momento de nós, sabe, nos aliançarmos ainda mais com o Senhor. E, sabe, descansarmos na convicção de que Ele tem cuidado de nós. Amém? Primeiro ponto que eu quero trazer então, né, se a gente se fundamentar aqui, né, nessa passagem, nessa trajetória de Josué e Caleb, é um exemplo que eu quero tomar da vida desses dois homens de Deus, esses dois homens que foram levantados por Deus ali, né, para realmente não ir, né, não nadar conforme a maré, né, não simplesmente se deixar levar, né, por aquelas notícias ruins que os outros trouxeram, mas eles foram ousados no Senhor, sabe, de andar na contramão mesmo, né, a palavra até diz que eles foram ameaçados de ser apedrejados, simplesmente porque eles discordaram da maioria, né, porque eles trouxeram uma palavra de esperança, e talvez os dias que nós estamos vivendo hoje são dias assim, o cara que tem, sabe, às vezes um fio de esperança, que confia no Senhor, que talvez ele não está morrendo de medo, ele não está desesperado, é tido como louco, é tido como irresponsável, é tido como doido, porque o certo é ficar trancado 24 horas por dia, morrendo de medo e chorando, como o povo de Israel fez aqui, chorando em voz alta para todo mundo, porque está ruim demais, está difícil demais. Eu sei, querido, que o momento está difícil, mas eu escolho, assim como Josué e Caleb, ver as coisas na perspectiva do céu. Eu escolho ver na perspectiva de Deus. Eu continuo crendo na palavra, porque existiu uma palavra sobre o povo de Israel. Existiu uma promessa sobre o povo de Israel. Então, queridos, eu não estou te falando que você tem que negar os problemas, eu não estou falando que você tem que fingir que nada está acontecendo, mas eu estou encorajando a você e a mim, para que nós continuemos crendo na promessa do Senhor, a despeito de qualquer outra coisa que acontece ao nosso redor, a despeito de qualquer outra circunstância que tente nos paralisar, mas se há uma promessa sobre a minha e a sua vida, que nós possamos seguir em frente, amém? No versículo 10 do capítulo 14, vamos ler aqui, versículo 10 do capítulo 14, diz o seguinte: ainda assim toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Sabe, queridos, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui,
né, que nos momentos onde a gente não sabe, onde a gente não entende o porquê, que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor já fez, amém? Que nós possamos nos lembrar do lugar de onde Deus nos tirou, amém? Que nós possamos nos lembrar da obra maravilhosa que o Senhor fez na nossa vida, da obra maravilhosa que o Senhor fez na minha família, na minha casa. Alguns dias eu disse à minha esposa, eu estava conversando, até falei com outras pessoas, eu falei muitas vezes, querido, eu e você, nós valorizamos um cara que chega aqui, e ele fala, porque eu sou um ex-traficante, porque eu sou um ex-viciado em droga, porque eu já fiz isso, já fiz um monte de coisa errada, e glória a Deus, porque o Senhor transforma essas vidas, e nós temos que nos alegrar nisso mesmo. Mas sabe, queridos, algo que Deus ministrou no meu coração muito forte, queridos, é quando a gente olha para a nossa geração, e a gente vê muitas vezes uma geração que veio repetindo comportamentos, veio repetindo erros, veio repetindo pecados, sabe, onde você não vê uma consistência familiar, você não vê, sabe, talvez coisas que o Senhor tem preparado para nossas vidas, e você não vê isso, e você consegue, sabe, ver que Deus está fazendo através de você uma nova história na tua geração, sabe, Deus está transformando a tua família através de você, Deus está transformando, sabe, a realidade talvez se repetiu por tantas e tantas gerações, e talvez, sabe, eu não creio em maldição simplesmente hereditária, eu creio, sabe, em comportamentos que são ensinados e repetidos, em pecados repetidos muitas vezes, sabe, queridos, então, nós vemos Deus agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para colocar um fim, talvez em coisas que a gente viu se repetir por tanto tempo. Hoje mesmo eu vi um cara que abriu uma caixinha de pergunta lá, e o cara perguntou, o que a gente faz com uma família tóxica, que só nos puxa para trás? Aí o cara respondeu bem assim, não é nem crente, mas ele respondeu assim, você trabalha, você corre atrás, e você cria um novo ambiente, e você não fica chorando no Instagram. É forte, né? O cara não é crente, não tô falando isso para você, fica tranquilo. Mas sabe, queridos, Deus quer começar, Deus já começou, na verdade, a fazer muitas coisas na minha e na sua vida. Então olha para trás, olha de onde Deus te tirou, olha talvez as repetições que aconteceram na tua família, de divórcio, de adultério, de traição, de muitas coisas ruins que você fala, eu não quero viver isso. E Deus tem dado graça para você viver uma nova história. Deus tem te dado graça de viver, sabe, um novo tempo na presença do Senhor, e você poder também transmitir isso para a sua geração, transmitir isso para os seus filhos. Isso é um testemunho maravilhoso. E Josué e Caleb, eles ousaram confiar no Senhor, eles ousaram lembrar de tudo que o Senhor tinha feito, e o próprio Deus questiona, mesmo com tudo que eu fiz, será que jamais vocês vão confiar em mim? Será que jamais vocês vão confiar em mim? Queridos, eu não sei aquilo que Deus fez na sua vida, eu sei o que Deus fez na minha, eu sei o que Deus fez na vida de tantas pessoas ao nosso redor, mas eu quero te encorajar, querido, que se talvez o coronavírus, que se talvez as situações que estão acontecendo ao teu redor tenham te trazido medo e desespero, eu quero te dizer que o mesmo Deus que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz, que nos deu acesso, sabe, a uma comunhão de intimidade, de relacionamento com Ele, que resgatou os sonhos que Ele tinha para a nossa vida, que resgatou os projetos que Ele tem para a nossa vida, esse mesmo Deus está cuidando de mim e de você nesse momento. Está cuidando das nossas famílias, está cuidando da nossa casa, ainda que as coisas fujam do nosso controle, Ele não perdeu o controle, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem cuidado de nós, queridos. Então lembra das coisas que Deus fez e confia nesse Deus, creia nesse Deus, traga à memória, como diz Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, ao invés de assistir notícia ruim, pega a Bíblia e lê a Bíblia, que é a nossa esperança. Ao invés de ficar vendo notícia ruim, assiste uma palavra. A palavra de Deus para trazer ânimo, conforto, encorajamento para a tua vida, confronto também, porque a palavra faz. Mas sabe, queridos, lembra do que o Senhor já fez, lembra do que o Senhor já operou, e mais do que simplesmente, né, que já é grande demais a transformação, né, a mudança que Ele operou nas nossas vidas, o Senhor já fez aquilo que é de mais importante para nós, que foi nos dar acesso à salvação, que foi nos dar acesso a Ele, que foi mandar o Seu Filho para morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados, e se hoje nós estamos aqui, é porque Deus atuou, querido, Deus atuou sobre a humanidade, Ele vai atuar, e Ele está atuando, e Ele está no controle, amém? Segundo ponto que eu quero trazer, querido, faça a leitura dos acontecimentos não fundamentado pela opinião de homens, ainda que sejam maioria,
mas fundamente-se nas promessas e nas palavras de Deus, amém? Algo que eu acho fantástico, querido, é que Josué e Caleb, eles viram a mesma coisa que os outros 10, não é verdade? A não ser que ele tivesse um óculos. Uma vez alguém foi no GC e a gente falou que tinha um momento da visão, né? Daí o cara falou, o que é a visão? Daí eu não sei se foi o Thiago que falou, o Thiago é engraçadinho, né? Ele falou, não, é o momento que a gente pega um óculos que a gente tem aqui e a gente coloca ele e a gente consegue ver todos os pecados que as pessoas cometeram na semana. Aí o cara já ficou preocupado já, né? Sabe, queridos, a não ser que eles tivessem um óculos diferenciado assim, né? Que eles pudessem ver outras coisas além, que eu não acredito nisso, né? Mas eles viram a mesma coisa. Eles viram os mesmos gigantes, eles viram os mesmos guerreiros lá, eles viram as mesmas situações, eles viram tudo a mesma coisa. Mas sabe, queridos, eles não fizeram a leitura de acordo com as circunstâncias humanas, de acordo com aquilo que os homens, né, viram, eles se lembraram que existia a promessa do Senhor sobre eles. Sabe, queridos, então nós precisamos fazer a leitura das coisas, não simplesmente de uma maneira humana, não simplesmente de uma maneira dos homens, não simplesmente porque está todo mundo dizendo, existe um ditado, né, um ditado que cai por terra facilmente, né, de que a voz do povo é a voz de Deus. Misericórdia, querido. Misericórdia. Na maioria das vezes, eu ouso dizer que na maioria das vezes, a voz do povo é totalmente o oposto da voz de Deus. Principalmente nos dias que nós vivemos hoje. Se você entrar num Twitter da vida, aí onde você vê a massa ali e tudo mais, rapaz, se posicione contra uma dessas coisas ali que fere a palavra de Deus. Para você ver se realmente a voz do povo é a voz de Deus. Não é, querido. A voz do povo não é a voz de Deus é a palavra de Deus. A voz de Deus é aquilo que Ele se dá a revelar a nós através da sua palavra. A voz de Deus, sabe, são os princípios de Deus na nossa vida. A voz de Deus são as promessas de Deus na nossa vida. A voz de Deus são, sabe, as condutas que Deus nos encara e nos estimula e nos capacita a serem mudadas, né, para nós estarmos alinhados com a vontade dEle sobre as nossas vidas. A voz de Deus não é uma voz que simplesmente acaricia e massageia o nosso ego, mas a voz de Deus, sabe, é a voz que vem para nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. É a voz que vem, sabe, justamente para nos desfazer de toda a nossa humanidade, criar em nós a semelhança de quem Ele é. Sabe, queridos, então, esses homens diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante, né, de uma situação, né, onde eles viram, talvez não tinha nem, eles não, também estavam desesperados igual, talvez eles também estavam preocupados igualmente, como é que vai ser esse negócio? Porque a gente é crente, mas não é bobo também, né? Quando a gente vê o problema, a gente pode confiar em Deus, mas dá um friozinho na barriga às vezes, não dá? Ou é só eu que sou muito pecador, que não tenho fé suficiente? Mas a gente pensa, Jesus, como é que vai ser esse negócio? Mas eles tiveram a ousadia de falar, como é que vai ser? Eu já não sei. Mas eu sei que se Deus está à frente, se Deus nos deu essa promessa, vai dar tudo certo, vai acontecer, as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Então, sabe, queridos, nesses dias que nós estamos vivendo, nós não temos respostas para muita coisa. Nós não temos, né, quando nós conversamos entre nós, quando nós temos essas situações tão difíceis que nós temos encarado nos últimos dias, nós não temos nem palavras mais, muitas vezes, para dizer para as pessoas, a não ser a palavra de Deus, de que se Ele, né, está à nossa frente, nós podemos confiar. Se a nossa vida está pautada numa palavra que Ele nos deu, entendendo ou não entendendo, nós podemos confiar. Então, querido, para de emprestar o seu ouvido para a maioria. Para de emprestar o seu ouvido para coisa ruim, simplesmente. Para de emprestar seu ouvido só para aquelas pessoas que te desencorajam. Já viu pessoa que te desencoraja ou você não conhece ninguém? Aqui na igreja não tem ninguém, né? Imagina, capaz. Aqui é só lá na... Não vou falar para Blumenau, porque o Thiago está aqui, né, cara? Vai para umas regiões mais retiradas aí, né? Tem aqueles caras que são... Né, você fala uma coisa para ele, fala, cara, estou planejando isso, mas não sei não, hein? Acho que é difícil, não vai dar certo. Cara, Deus falou isso. Tem certeza que foi Deus mesmo, cara? Não foi o teu coração, a tua mente, não foi as tuas emoções? Né, e tem pessoa que está sempre te puxando de volta, está sempre puxando o freio de mão, sempre, né, trazendo essa perspectiva negativa, pessoa pessimista, pessoa que não crê, que não tem fé no Senhor, e aí ela não quer ver as pessoas rompendo. Eu vou dar um testemunho aqui, eu vou dar um testemunho para falar porque eu sou o ruim da história nesse caso. Então eu posso falar, né, com propriedade. Quando eu era novinho de casado,
eu e a minha esposa, a gente estava lá, né, aquela peleja, o pessoal quer casar e case mesmo, uma benção ao Eric lá querendo casar, a Nathalie lá querendo casar, estavam trabalhando aqui, né, glória a Deus. E a gente casadinho, né, cara, começo de casamento, assim, aquele aperto, né, financeiro, assim, eu meio desorganizado, minha esposa já era mais organizadinha, mas estava penando ainda para a gente se alinhar, tudo certinho, e ela estava tendo uma dificuldade no trabalho, e ela falou, não, porque eu quero sair daquele trabalho, que está muito ruim, está muito complicado, e eu, né, já estava pensando naquela época, estava tudo muito apertado, eu pensei, já está apertado assim, né, se ela sair, eu vou ter que virar o Batman aqui, né, para fazer o negócio acontecer. E eu fiquei pensando, misericórdia, né, o que nós vamos fazer da vida? E aí querido, né, estou confessando o meu pecado aqui, eu falei bem assim para minha esposa, falei, amor, daí ela falou, porque eu pretendia ter uma renda, um salário tal, assim, né, para eu entrar no outro trabalho. E eu falei para ela assim, amor, me desculpe falar assim, ser tão sincero com você. É porque é o meu jeito, né, cara, sou sinceraço. Né, eu falei assim, amor, não é por nada, mas você não fez faculdade ainda, tal, né, você está meio iludida aí, né, tipo, vai sair do trabalho, está pagando mal, e você tipo, não tem nem faculdade ainda, tá sonhando com o quê, né, tá difícil o negócio. Quem está em faculdade está ganhando pouco, imagina quem não tem, então. E aí eu falei isso para minha esposa, né, uma voz do capiroto ali, que naquele momento, né, misericórdia, já orei, já repreendi, já saiu tudo, agora só falo palavra de bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, né, em nome de Jesus. E, cara, minha esposa entrou num trabalho, e ela trabalha bem pra caramba, uma mulher compromissada, uma mulher que faz as coisas como para o Senhor, né, e ela foi tão bem ali que ela teve uma oportunidade em uma outra área, e só que para aquela área, para ela ser contratada naquela área, ela precisava ter faculdade. E aí, tipo, quase que eu estaria certo. Mas o pessoal gostou tanto dela, e eu creio que a mão do Senhor estava ali também abrindo os caminhos, que o pessoal investiu e falou, não, nós vamos pagar a tua faculdade para você fazer a faculdade. E aí ela ainda, não, acho que vou fazer um curso técnico, que é mais barato, é mais rápido. Eles falaram, não, a gente faz questão que você faça na faculdade, e a gente vai abençoar, e a gente vai, né, vai pagar a tua faculdade. E glória a Deus, né, ela trabalhou lá por muitos anos, foi uma bênção, depois recebeu uma proposta melhor ainda, e glória a Deus por isso, porque Deus abençoou. Né? E queridos, eu fui essa ferramenta que talvez trouxe uma palavra, sabe, tipo de negação, uma palavra de pessimismo sobre a minha própria casa. Queridos, quem dirá, sabe, as outras pessoas, as notícias que a gente vê na televisão hoje, quem dirá as pessoas que não estão junto com você caminhando, sabe, ouça a palavra do Senhor, ouça homem e mulher de Deus, caminhe com pessoas que, sabe, te impulsionam para viver os planos que Deus tem para a tua vida, não aquelas pessoas que toda vez que você tem um sonho, te joga um balde de água fria, dá uma separadinha, dá uma afastadinha. Não estou falando para você ficar com mágoa de ninguém, porque a gente é crente, né? Mas eu estou te encorajando a você caminhar mais perto de pessoas que sonham com você. Alguém já disse que chorar com os que choram é mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Sabe, queridos, e nós, enquanto igreja, o que nós aprendemos na palavra, que nós temos buscado a cada dia viver na prática, é chorar com os que choram, mas é celebrar a vitória das pessoas, é se alegrar junto com aqueles que têm sonhado alto, e vamos voar junto, vamos para cima. Estamos aí, Deus está conosco, vai dar tudo certo. Por mais que às vezes a gente tenha nossas dúvidas humanas, mas vai dar tudo certo, vamos para cima. Né? Porque se o Senhor está nesse negócio, a gente vai romper. E o terceiro ponto que eu quero dizer é siga em frente, querido. Siga em frente, mesmo em meio à dificuldade. Já viu gente que é meio paradão, assim, o negócio começou a ficar difícil, não quero mais. E eu fico pensando que o povo disse que eles queriam voltar para o Egito. Sabe o que significa voltar para o Egito, querido? Era um povo que preferia ser escravo do que lutar por aquilo que Deus tinha prometido para eles. Era um povo que preferia voltar para a escravidão, onde ele não tinha direito a exercer a própria vontade, onde eles não tinham, sabe, não podiam sonhar com nada a não ser aquela situação de escravidão. Mas eles estavam lá, eu acho que era melhor a gente não nem ter saído do Egito mesmo, acho que era melhor. E sabe, queridos, infelizmente o diabo tem trabalhado hoje para dizer para muitas pessoas que não vale a pena ser crente, que não vale a pena orar, que não vale a pena buscar o Senhor. O diabo tem se levantado como uma voz de engano, para dizer que, talvez era melhor nem ter, né, entrado nessa vida com Deus. Sabe, o diabo tem tentado nos enganar o tempo inteiro, querido, e muitas vezes a gente acredita nele. Quando a gente começa a dar ouvido para tudo, mas a gente não ouve a palavra que vem da boca do Senhor. E eu quero te encorajar, querido, em nome de Jesus, sabe, não escolher voltar para a escravidão, não escolher voltar para a vida miserável, longe do Senhor. Mas se tem problema,
enfrentar, seguir em frente. Como eu disse no começo, chora se tem que chorar, sabe, sofre se tem que sofrer, leva a pancada da vida. Infelizmente a vida aqui, Jesus já disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu por nós, querido. Então nosso lugar não é lugar de a gente, não, mas é melhor voltar, mas era melhor ser escravo, era melhor ser dominado pelo pecado, era melhor quando minha família era uma desgraça, era tudo errado, era melhor. Não era, querido. Mas é uma voz do diabo trazendo engano, é uma voz do diabo trazendo, sabe, dúvida, trazendo questionamento, questionando os planos que Deus tem para mim e para você. Mas Deus não desistiu de nós. Deus continua nos chamando a atenção, e Ele diz, até quando nós não confiaremos nele? Mesmo diante de tudo aquilo que Ele tem feito, mesmo diante de todo o processo que Ele já fez nas nossas vidas, até quando, querido? Eu quero te dizer que se talvez você se encontra nessa situação, que você levante aí e fale até ontem, mas hoje não mais, porque hoje eu vou me posicionar e eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Porque hoje eu vou levantar e eu vou seguir em frente, porque hoje eu vou ser como aqueles homens, sabe, que Deus escolheu, sabe, para trazer a igreja e a gente viver essa realidade de igreja até hoje, que foram homens que morreram por uma causa, que deram as suas vidas por uma causa. E se nós vivemos a realidade de igreja hoje, que não foi gente fraca que chegou até aqui, não foi gente dodói que falou, não, está difícil demais, vou voltar atrás. Não, foi gente que pagou com sangue, a começar pelo nosso Senhor Jesus, pagou com o próprio sangue, pelo meu e pelo seu pecado. E aí vieram os mártires, vieram, sabe, os pais da igreja, pessoas que pagaram um altíssimo preço para que nós pudéssemos viver isso que nós estamos vivendo. E eu quero declarar, querido, eu quero continuar, eu quero ir em frente, eu quero viver tudo que Deus tem para mim nessa terra, apesar de que eu sei que essa terra é só um resquício de tudo que Deus tem para nós na eternidade. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu vou levar pancada, eu vou chorar, eu vou ficar triste muitas vezes, mas eu vou seguir em frente, amém? E eu quero te convidar, querido, assim, né, como Josué e Caleb, ameaçado de ser apedrejado, ameaçado de uma série de coisas aqui, desacreditado por todo mundo, mas que não desistiram, e se você continuar a acompanhar a história, você vai ver que nenhum daqueles 10 homens que trouxeram, que contaminaram o povo com aquela notícia ruim, com aquelas notícias ruins, com aquela desesperança, com aquele desencorajamento, nenhum deles entrou na terra prometida, na terra de Canaã ali. Mas Josué e Caleb estavam lá. Josué e Caleb viveram a promessa, eles provaram da fidelidade do Senhor, e eu quero declarar, querido, que você e eu, nós vamos provar, nós vamos ver, nós vamos desfrutar na nossa casa, nós vamos desfrutar na nossa família, nós vamos ver a promessa se cumprindo. Não vai simplesmente ser alguém que nos contou, mas nós vamos ver a fidelidade de Deus, porque nós temos escolhido seguir em frente, amém? Porque nós temos escolhido não, sabe, não nos deixar, sabe, enganar pelas vozes desse mundo, mas nós temos ouvido a palavra do Senhor, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia aí onde você está, em 2 Coríntios capítulo 5, e a gente vai finalizar essa palavra. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Diz o seguinte: sabemos que, quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós, pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com o corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir o nosso novo corpo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito, porque temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, nós temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno
pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos neste corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor, amém? Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito no corpo, amém? Queridos, nessa hora eu quero te dizer que existe uma morada eterna para mim e para você. Existe, a nossa esperança, ela não pode acabar neste mundo. A nossa esperança não pode estar limitada a este mundo, porque senão nós seremos facilmente engolidos, nós seremos facilmente enganados, nós seremos facilmente paralisados pelas circunstâncias, pelas notícias ruins, pelos medos. Mas nessa noite Deus está dizendo que a nossa esperança deve estar nele, a nossa esperança deve estar nessa nova morada que Ele já preparou para nós. A nossa esperança deve ser em saber que o melhor de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. Por melhor que seja aquilo que Deus faz nas nossas vidas aqui na terra, não se compara aquilo que Ele tem reservado para nós na eternidade. Por isso, querido, em nome de Jesus, eu não sei o porquê das coisas, eu não sei o porquê de muitas situações que estão acontecendo nos dias de hoje, mas isso não vai me impedir de crer, isso não vai te impedir de crer. E nessa hora eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus, para que Deus te dê uma fé que, conforme nós cantamos aqui, confiando em Teu amor, Senhor, nós não seremos abalados, nós não seremos paralisados, nós não seremos impedidos de viver o que o Senhor tem para nós, porque a nossa esperança está no Senhor. Deus, nessa noite nós Te louvamos, Senhor, Te louvamos pela Tua palavra, Te louvamos pelo alimento espiritual que o Senhor nos tem dado. Te louvamos, Senhor, porque nem só de notícia ruim nós viveremos, mas nós temos aquela notícia que nos traz esperança, e essa notícia tem nome: Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo para morrer por mim e por você, para pagar o preço pelos nossos pecados e nos reconectar com o Pai. E esse mesmo Jesus foi assunto aos céus para preparar uma morada eterna para mim e para você. Por isso, querido, não importa o preço que você pagar aqui, não importa a dor que você sofrer aqui, não importa a perda que você sofrer aqui, existe um lugar onde toda lágrima será enxugada, existe um lugar onde toda dor será extinta, existe um lugar onde todo medo, toda dúvida, todo engano, toda mentira não existirá, mas o lugar onde Deus preparou para nós, a sua igreja. E nós queremos clamar: Senhor, traz à memória da Tua igreja aquilo que traz esperança, enche os nossos corações e a nossa vida com a Tua palavra, e que nós sejamos alimentados em Ti, sejamos supridos em Ti, para vivermos toda a boa obra que o Senhor já preparou para que andássemos nela, Senhor. Em nome de Jesus, oramos por uma igreja forte, por uma igreja corajosa, por uma igreja ousada, por uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, Senhor, para avançar e romper, Deus, em tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, receba na tua casa, querido. Se levante agora como um ato de fé e cante junto conosco essa canção de fé no Senhor, de confiança no nosso Deus. Aleluia.